Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Imaginem agora um local incrível para ser visitado. Um dos países mais impactantes e antigos da humanidade. Uma das mais relevantes nações deste planeta. A segunda maior população atual do planeta, com mais de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Estou me referindo à terra das especiarias, a Índia. Um dos lugares mais maravilhosos em nível de cultura do nosso planeta. Os hindus habitam nosso planeta há milhares e milhares de anos. Determinaram uma cultura tão aprofundada com o desenvolvimento da escrita, tanto a escrita em sânscrito quanto a escrita em tamil. E dentro dessas linhas escritas, escreveram livros magníficos sobre religiosidade. Que povo é esse que se desenvolveu dentro da agricultura às margens do rio Indo e às margens do rio Ganges? Esses dois rios são sagrados. Esses dois rios são realmente sacralizados para o povo da Índia. Hoje, infelizmente, ambos os rios estão entre os mais poluídos do planeta. Os indianos vivem na grande região do Oceano Índico, em um país chamado Índia, cuja capital é Nova Delhi. A maior favela do mundo, por exemplo, fica em Mumbai, a antiga cidade de Bombaim. É um dos lugares mais incríveis para você conseguir conhecer e compreender a realidade das pessoas. Os indianos são muito alegres e efetivamente muito dançantes. Utilizam nas suas roupas cores vibrantes e efetivamente seus alimentos são altamente temperados, com uma grande gama de elementos efetivos para um tempero diferenciado na sua alimentação. Gostaria de lembrar que são também grandes fabricantes na indústria cinematográfica, tanto é que o maior número de filmes do planeta é efetuado e produzido na Índia. Eles têm até, inclusive, uma brincadeira para tratar da cinemateca deles. Eles chamam de Bollywood, ao invés de Hollywood, como na Califórnia, em Los Angeles. E, além disso, é bom que vocês compreendam que a Índia tem uma cultura milenar. Uma cultura que se desenvolveu em regiões como Harappa, Punjab, Sindh. E não é o Cid lá da Era do Gelo, não, fiquem tranquilos. Mas um detalhe que deve ser aqui esclarecido a todos. Sua estrutura social é dividida entre os brahmanes, que são os sacerdotes, os kshatriyas, que são os líderes políticos e militares. Nós também temos os vásias, que são os comerciantes e também os agricultores, os sudras, que são os braçais, e os intocáveis, que também são chamados de Dalits, que não pertencem a nenhuma casta. Então, organizacionalmente falando, os indianos eles se dividem em castas, em famílias, e vocês vão compreender que eles casam entre eles. Uma coisa que é bem característica da cultura hindu é que, além de casar entre eles, infelizmente, alguns atos absurdos ainda acontecem, como os casamentos infantis, onde meninas e até meninos com menos de 10 anos de idade acabam empreendendo o casamento. E muitos deles já são prometidos antes mesmo de nascerem pelos seus pais para outros homens. E isto é algo que a ONU, a Organização das Nações Unidas, a UNICEF, que trabalha com crianças e com alimentos, a UNHCR, que trabalha também com os direitos humanos das crianças, está tentando diminuir. Infelizmente, é bom que se saiba que ser menina na Índia é algo terrível.
pelo fato simples de que as meninas, além de serem muito violadas, muito violentadas, hoje, estou falando hoje, mas também isso sempre aconteceu durante a história toda indiana, que as meninas, além disso, sofrem com o fato de serem mulheres. Como assim, professor João? Bem, muitas delas, a maioria delas, tem que dar um grande dote para poder casar. É uma espécie de presente de casamento para a família do marido e para o marido. Senão ela não casa. Então, hoje, muitas vezes, ainda se percebe isso, que as meninas indianas, as meninas hindus, elas vão, muitas vezes, quando engravidam, perceber se estão grávidas de um menino ou de uma menina. Se estiverem grávidas de uma menina, elas abortam. Se elas não tiverem condições de verificar o sexo da criança durante a gravidez, pós-gravidez, muitas vezes, o marido ou um familiar acaba afogando a criança às margens de um daqueles grandes rios. Falando de cultura indiana e num contexto geral, eu gostaria de falar para vocês que são pessoas que vivem às margens no pé da grande cordilheira do Himalaia. E lá é que estes dois grandes rios nascem para abastecer, para alimentar toda esta grande população que é a segunda população do planeta. Hoje, mas sempre foi grandiosa. Acreditem, eles são muito focados em linhas que se refletem ao destino, em linhas que se refletem à sua religiosidade. Uma parte dos hindus é politeísta e eles pertencem a uma das religiões mais antigas da humanidade, o hinduísmo, que é uma religião politeísta antropozoomórfica, palavra que vocês já conhecem muito bem, que significa acreditar em deuses com formas humanas e animais. Este é o politeísmo antropozoomórfico. Uma coisa que eu gostaria de destacar a todos os meus grandes amigos da sala sobre a cultura indiana. Eles acreditam em deuses como Brahma, Shiva, Ganesha. E esses deuses representam as forças da natureza, representam o amor, representam a guerra. Um povo culturalmente avançado, mas foi também dentro do próprio território indiano, onde hoje é um país pequenininho chamado Butão, que nasceu Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um marajá. Marajás eram os grandes líderes de grande riqueza na Índia. E esse cara tinha muitas mulheres, tinha muitas joias, tinha muitas propriedades. E um belo dia, ele sentiu um chamado, fazendo com que ele doasse todos os seus bens e libertasse todas as suas mulheres. Esse chamado fez com que ele se transformasse em um homem diferente. Tanto é que o seu próprio nome mudou. Eles chamaram o nosso grande amigo, efetivamente, Siddhartha Gautama, de Buda, o Iluminado. E ele dá origem a uma das outras grandes doutrinas da Índia, que é o budismo. Budismo, que é uma doutrina focada também na filosofia religiosa, no avanço do ser humano. Eles acreditam, tanto os budistas quanto também os hindus, no processo da reencarnação. Tanto é que na Índia existem vários animais sagrados, mas o mais sacralizado é a própria vaca, que não serve como alimento. Hoje, infelizmente, a Índia é um dos países mais díspares do planeta, com um grande entrecortado de miséria. Apesar de muito rica em uma série de elementos, militarmente, tecnologicamente, a Índia tem a bomba nuclear. Nós não temos, por exemplo. A Índia é muito mais pobre do que o Brasil, em distribuição social, em distribuição de renda, em qualidade de vida. Isso é algo que nós devemos ressaltar. A miséria social é muito grande. Os Dalits vivem em torno da rua, que são os miseráveis, que são os intocáveis. Todos estes detalhes
sobre este povo incrível eu gostaria de abordar aqui com vocês. Escritores de obras incríveis e maravilhosas sob o ponto de vista religioso. Os hindus, por exemplo, escreveram um livro chamado Bhagavad Gita, que conta toda a história do desenvolvimento da religião hindu. O Mahabharata é um outro poema épico deles que também tem alta função religiosa. Mahabharata. E o outro é o Bhagavad Gita. Lembrem disso. Eu desejo a vocês uma excelente semana, tenham bons estudos e fiquem com Deus. Namastê. Que significa, dentro da cultura indiana, que o meu Deus fique no seu Deus. Amém.